Bom, vamos sair um pouquinho agora aqui do nosso governo. Vamos olhar para o governo da Argentina, porque a Justiça determinou a revogação de 6 artigos da reforma trabalhista de Javier Milei por decreto desde dezembro. A decisão vem em meio à greve e protesto, convocado pela maior central sindical do país, a Confederação Geral do Trabalho. A gente está falando de artigos que liberavam de alguma forma as relações trabalhistas e que tiravam o sindicato da jogada nessas negociações. Aí a Justiça vem e revoga. Por quê, Gustavo Segré? Segundo a juíza, o que determina, e não deixa de estar errado, é que é uma prerrogativa do Congresso e não do presidente através de uma medida provisória. Eu não sei se isso vai passar se chega na Corte Suprema. Por quê? Porque o DNU, Decreto de Necessidade de Urgência, similar às medidas provisórias do Brasil, são uma prerrogativa do presidente que depois devem sim ser aprovadas pelo Congresso. Então, nesse caso em particular, eu não vejo por que a Justiça determinou esses 6 pontos devem ser tratados no Congresso. Eles vão ser tratados de fato. Vão ser tratados quando seja avaliada a medida provisória, o DNU, e pode ser tratado nessa lei agora, que foi prorrogada para a semana que vem, que é uma lei ônibus, que altera muitas leis também. E que de ser incluída, então, nesse caso, não teria nenhum sentido barrar como a Justiça fez agora. Mas fica muito claro para todo mundo que tem uma pressão enorme do sindicalismo argentino, que nesse caso deu resultado. Fábio Piperno, você acredita que cada vez mais partes desse decreto podem cair por conta da judicialização? Eu acho que por conta disso e também de negociações lá com o Congresso. Isso não é fácil. O Segré mesmo já falou várias vezes de como também o presidente Milei, ele tem pouco apoio parlamentar. Então ele tem que conquistar, mas assim, a grosso modo, parece um pouco o caso do Lula com o PT, que tem 13% da Câmara. Então, como é que ele vai conquistar apoio? Ele tem que negociar com outras legendas, com outros blocos políticos, e é isso que o presidente Milei tenta fazer. Inclusive, o Segré que me corrija, mas a noiva mais cobiçada aí da temporada é a União Cívica Radical, né? Sim. Que tem muitos parlamentares, mais moderados, que ainda não aderiram ao Milei, mas também não fazem uma oposição frontal, radical a ele. É o MDB, Evandro, a União Cívica Radical é o MDB. Onde você vê poder, eles estão perto. Sempre está pertinho de alguém. Lembrando, é um partido tradicional, centenário, que colocou ao presidente, na época, Raul Alfonsín, ao governo, que depois teve um desastroso governo com o Fernando de la Rúa e que a partir daí... Os dois que não chegaram ao fim, né? Desapareceu, nenhum dos dois conseguiu chegar. E aí meio que estava muito mal, quase nos frangalhos, até que começa a puxar um pouco mais de força. É um dos partidos que mais governadores e prefeitos tem e hoje tem uma força muito grande no Congresso, sim. Fala, Luiz Felipe Dávila. Isso é a tendência dos grandes partidos, né? Vai perdendo essa credibilidade na eleição nacional, mas vai se fortalecendo no legislativo e no poder local. E isso sempre mantém o partido como um grande árbitro nas questões políticas, né? Mas eu acho que 2 coisas importantes aí sobre a questão do Milei. Primeiro toda proposta revolucionária contra o sistema vai sempre jogar contra para detonar a proposta. Então, isso é óbvio que está acontecendo. É o sindicato, é o judiciário, é o Congresso. As forças se organizam, porque as forças políticas, as instituições, nesse caso, elas vivem de um esquema já arrumado. Na hora que essas matérias revolucionárias vêm para quebrar o esquema, é óbvio que o sistema se junta ali, inclusive antigos ali, inimigos políticos, para manter determinada maneira de como as coisas são tocadas. Então, tem uma coisa importante: como quebrar o sistema, ou seja, como reformar o sistema com medidas revolucionárias. E isso que exige uma inteligência política e como conseguir criar novas coalizões, né? Quem são os seus aliados dentro disso? Você precisa mapear, né? E eu acho que o Milei ele padece de 2 coisas. Primeiro, ele tem a ânsia da pressa. Tem que fazer rápido, porque se eu não fizer rápido esse negócio, eu vou ser engolido pela máquina. Se eu fizer esse negocinho devagar, a máquina me destrói. Mas o segundo é que se acelera demais as coisas, fica difícil
pescar os aliados dentro para formar essa coligação para aprovar as coisas. Então, eu acho que ele está numa situação que ele está correndo atrás agora de alianças políticas para tentar aprovar parte dessas medidas e, ao mesmo tempo, contando com essa resistência das instituições e da máquina pública que quer manter as coisas como elas sempre foram. Algumas perguntas para você, Segre. Primeiro, Milei tem medo de fazer o mesmo que fez Maurício Macri, né? De alguma forma demorar para comunicar, demorar para levantar a poeira e o negócio desandar? Eu acho que aprendeu com o Macri inclusive orientou a Milei dizendo eu errei com isso, eu errei a não mostrar para a população a herência recebida e eu errei quando tentei o gradualismo. O Milei está indo com toda a força e aí, claro, lógico, vai ter algumas questões que vai ter que negociar, YPF já saiu, fechamento do Banco Central passará para mais à frente e essas são naturalmente coisas que devem ser negociadas num Congresso em que ele não tem sequer uma minoria expressiva, mas com certeza aprendeu dos erros do Macri para não cometer os mesmos erros. E uma segunda questão, Segre, você teme de alguma forma que esse pé na porta de Javier Milei possa significar um fogo de palha, ou seja, ele vai, lança um monte de coisa, tenta mudar um monte de coisa e aí é barrado na justiça, Congresso não avança com as propostas dele e tudo fica do mesmo jeito? Se o Congresso aprovar a lei, mesmo com algumas retiradas de pauta, vai ser uma conquista para o Milei e isso vai permitir começar a mostrar resultados. Até agora é o teórico, né? Se nós fizermos isso, vamos conseguir como resultado tal outro. Mas não dá para ver se não tem essa aprovação do Congresso. O que me chama a atenção é que o Congresso não aprova uma reforma que, sem essa reforma, o desastre econômico da Argentina foi gerado precisamente por manter o status quo durante muito tempo. Ou seja, pode não ser essa reforma, mas que tem alguma coisa que ser reformada, com certeza tem. Agora, minha pergunta para você, Segre, é se Milei está conseguindo fazer essa construção política ao ceder nessas coisas, se já faz parte de uma estratégia para consolidar uma base política, porque esse é o grande risco, né? Se ele não conseguir ter a base política, como você falou, com uma minoria no Congresso, ele não consegue aprovar. Então, ele está usando isso para criar uma base? Me dá a sensação de que ele jogou essa lei ônibus para mudar tudo de uma vez, para que seja caro coroa. Ou seja, não aprovou, a culpa é dos congressistas que não estão, de alguma forma, reafirmando a vontade popular que me elegeu com essas ideias, Milei dizendo, mas é muito melhor dar uma porta, assim, um chute na porta e tentar aprovar, de que ter que negociar cada uma das leis com cada um dos partidos, porque ele não tem força, e não tem emendas, e não tem cargos. Então é muito difícil negociar quando você não tem o que dar na contrapartida do que você está pedindo. Pessoal, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês de volta, tem mais meia hora de debate pela frente, então não saiam daí, tá? É muito rápido, até já. Nas outras plataformas a gente continua. Fala, Fábio Piperno. Em qualquer lugar do mundo com sistema presidencialista, e esse é um dilema típico do sistema presidencialista, um presidente que se elege sem maioria, aliás, muito longe disso, ele não pode tentar gradualismo. Ele tem que tentar esse choque inicial. Até porque é aí onde ele pode, de fato, cooptar uma base da sociedade, uma parte da sociedade e, por tabela, trazer junto com isso uma parte do Congresso. Segunda coisa, então eu acho que nesse sentido a estratégia dele é correta, tentar esse choque. Agora, eu acho que ele foi inábil em uma série de coisas e ele errou fundamentalmente quando ele insere entre essas medidas todas aquela que ele já reduziu pela metade, em que ele pede poderes praticamente autocráticos para tocar medidas da economia. Eram 4 anos, 2 mais 2, agora 1 mais 1, enfim, 1 renovável por mais 1. Eu acho que isso mexe com os brios e principalmente com os brios de quem não está ainda muito convicto em aderir a ele.